Hoje, o programa Canção Nova Sertaneja apresenta o tema Quaresma, Tempo da Graça. É um tempo de penitência em que a igreja recorda os 40 dias que Jesus esteve no deserto e foi tentado pelo diabo. Um tempo dado por Deus para fazermos a revisão de nossas vidas, que possa morrer dentro de nós o homem velho, pecaminoso, para nascer um homem novo, em busca da graça e da virtude de Deus. Faça da Quaresma um tempo de silêncio e recolhimento. Experimente passar menos tempo na televisão, na internet ou no celular. Você poderá escutar melhor a voz das pessoas de sua família. Há muita gente suplicando para encontrar ouvidos e corações abertos ao diálogo. É tempo de jejum, orações e caridade feitas no silêncio. Aproveite bem este tempo para fortalecer seu espírito para as provações e dificuldades que virão. Quaresma, tempo da graça de Deus. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Levanta sua mão e canta assim, ó. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também teve fome e tu lhe mandastes maná lá do céu. O povo de Deus cantando deu graças, provou seu amor que não passa. Quem é povo de Deus canta. O povo de Deus está nessa estrada, somente tua graça nos basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada.
o povo de Deus ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus, Adriana, corria e cantava, e nos seus louvores seu poder proclamava. E hoje nós cantamos proclamando: também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. Coloca a mão no coração e canta: também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente a sua graça me basta e mais nada. Que seja assim o nosso dia, que seja assim o nosso domingo, dia do Senhor, que começa de uma maneira diferente hoje, começa um pouco mais calmo, um pouco mais reflexiva, não é? Porque é tempo de graça, é um tempo especial. O nosso tema, Quaresma, tempo de graça. E hoje nós temos visitas especiais que vamos falar bastante sobre esse tempo propício para a nossa conversão. Queria acolher o nosso querido Padre Helenildo, irmão de comunidade. Muito obrigado, Padre, pela sua presença. Que maravilha, que bom estarmos juntos nesse dia, nesse tempo muito propício aí da Quaresma, tempo de conversão, tempo de voltarmos para o Senhor. Então, que sejamos envolvidos pela graça desse tempo. Amém. Também a irmã Josielma, muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma grande alegria estarmos aqui. Não, para mim então é uma alegria de morrer, né? Porque eu não me lembro de ter tido uma outra irmã aqui no programa junto comigo. Eu acho que não. Se já teve, foi com algum tempo de graça. Outro apresentador. Tempo de graça. Olha só, um padre e uma irmã. Não, hoje eu tô rico. Hoje eu vou beber das graças, de verdade. E para animar, como entrou animando, o nosso querido cantor católico sertanejo, não é secular não, gente. Se você procurar ele em qualquer lugar, você não vai achar. É cantor católico sertanejo Cláucio. É fácil. Cláucio Lima. Muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Alegria estar com vocês, Canção Nova, Adriano. Cheio da graça de Deus, né? Somos chamados a transmitir essa graça, e eu, pela canção, com os nossos irmãos Lucas, Cleuber, estamos aí nessa estrada da vida. Amém. Você vai cantar bastante pra gente, viu? Bora lá. Vai contar história, vai ter bastante coisa. E hoje começamos mais um programa nesse tempo fecundo de reflexão interior e oportuno para nossa conversão. E eu gostaria de ler uma passagem aqui, que está em Marcos 1, de 12 a 15. Provação de Jesus. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio. Esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no evangelho. Padre, o senhor está aqui nesse tempo propício, Quaresma, 40 dias no deserto. Jesus foi tentado, jejuou, orou e venceu. É isso que devemos fazer? Com certeza, nesse tempo de Quaresma, como nós já no início introduzimos, é um tempo de graça. É um tempo de penitência, mas entendendo que é um tempo de graça. Por quê? Porque
na medida que nós adentrarmos na espiritualidade do tempo que vai acontecer, nós vamos nos convertendo. E até mesmo o aspecto onde descreve que Jesus passou aí os 40 dias no deserto, essa expressão deserto, ela é muito significativa no aspecto bíblico, porque diz de um tempo de purificação, um tempo de voltar para si, perceber as imperfeições, os pecados que estão assolando a vida e a alma e poder se converter. E Jesus, esse protótipo, esse modelo por excelência do ser humano, mostra para nós como nós devemos fazer. E aqui eu recordo também os 40 anos que o povo judeu passou todo o percurso para então chegar na terra prometida. Então eles saíram de um local com destino para chegar na terra prometida. Nós somos peregrinos também, Adriano, neste mundo. E nós temos um ponto de partida, mas muito mais temos um ponto de chegada. E qual é o ponto de chegada para todos nós? O céu, a morada eterna. Então esses 40 dias que o Senhor passou no deserto, que faz memória aos 40 anos do povo que saiu da escravidão rumo à terra prometida, à liberdade, significa esses 40 dias também que nós viveremos na quaresma, que essa caminhada que nós faremos com o Senhor, caminhada esta rumo ao encontro com o Senhor. E se é uma caminhada rumo ao encontro do Senhor, o que acontece? Todo esse processo de conversão, de mudança de vida, de nós irmos percebendo esse pecado aqui, eu estou lutando e não consegui, mas nessa quaresma, com a graça de Deus, eu vou conseguir. Portanto, quaresma, antes de tudo, tempo de graça, que passa pela penitência, que passa pelo jejum, que passa pelo sacrifício, porque até mesmo o modo de nós fazermos o sacrifício, a penitência, nos leva a entender uma coisa, que a nossa vida não se resume a este mundo, a nossa vida não se resume às coisas que nós estamos vivendo aqui agora, não. Por que da penitência? Por que do jejum? Exatamente para nos lembrar que existe uma realidade infinitamente superior, infinitamente maior. Portanto, eu não posso me deixar levar pelos desejos carnais, pelas paixões mundanas, porque os desejos e as paixões mundanas passam como o vento. Porém, a nossa vida não pode de modo nenhum estar orientada para as coisas deste mundo, para aquilo que passa, aquilo que é passageiro, aquilo que é momentâneo. A nossa vida tem que estar voltada por aquilo que é eterno, para aquilo que não passa. Por isso que o tempo da quaresma é um tempo de graça. Amém. Irmã Josielma, a senhora como religiosa, não é, tem uma vida de oração constante. Não é um exemplo, não só a senhora, mas de todas as congregações, a gente tem uma admiração muito grande. Como a senhora vê esse momento de quaresma? Como a senhora vive o momento de quaresma? E como a senhora vê para a população do mundo, para os católicos do mundo inteiro, essa fase tão especial do ano que a gente, como o padre falou, tem para refletir e mudar de vida? A quaresma é esse tempo de graça, de encontro. É um encontro que nós fazemos não parados, mas é um encontro que nós fazemos em saída. A partir do momento que eu me conscientizo de que preciso mudar, acontece o desejo, a necessidade do jejum, da penitência, da transformação. E como que nós religiosos vivemos isso? Não somente os 40 dias, mas todo o cotidiano da nossa vida, nós nos colocamos nesse retiro espiritual, nesse recolhimento. Minha vida com o Senhor. Todo caminho que nós percorremos deve ser com o Senhor. Deve ser com o Senhor. O jejum não é para nos entristecer, pelo contrário. Ele deve trazer para nós uma alegria muito grande, porque quando nós nos deixamos transformar por essa graça do tempo presente, nós vamos vivenciando aquilo que é eterno no nosso cotidiano. E o eterno nunca passa, né, Padre? Nunca passa. Agora, se nós deixarmos de viver essa espiritualidade quaresmal, que é a espiritualidade do encontro com o Senhor, com a graça,
nós vamos vivendo aquilo que é presente de forma, como que eu vou dizer, secundário, e não pode. Por isso a necessidade do jejum. Eu abrir mão daquilo que está me travando, me bloqueando, me impedindo de fazer a transformação da graça em mim. Porque esse tempo propício já é um tempo de graça, que Deus nos convida a todos para fazer essa experiência. Qual experiência? De deixar, de abrir mão de alguma coisa? Não. A experiência, costumo dizer, de subir a montanha e estar com o Senhor. Porque a quaresma é de fato esse subir a montanha, estar com o Senhor, vencer as tentações que todos nós passamos todos os dias, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde a mídia nos rouba o tempo de experiência com Deus, né? Tira de nós o essencial. Olha aí o tanto que Deus nos pede para fazer jejum. Exatamente. A gente tem tanto a viver nessa época, nesse tempo de graça, como o padre falou, como a irmã falou. Tudo se perde ao vento, as coisas mundanas. Quando o padre falou isso, me veio uma imagem de um deserto, né? Que a gente está falando do deserto. As areias do deserto, as dunas são mutantes. Mas se você tirar a foto dela hoje, amanhã ela é totalmente diferente. Então, os rastros, as pegadas, talvez alguma pedrinha, algum arbusto que veio rolando e ficou ali, daqui 5 minutos já não está mais. E é assim essas coisas do mundo. As coisas passam, tudo vai ficando para trás, desaparece. Mas e a nossa existência? Esse tempo de graça é propício, meu irmão, minha irmã, para que a gente possa rever como que eu estou, como que você está. Tempo de graça. Então que possamos sim, a partir se você ainda não está vivendo a quaresma da maneira correta, que a partir de hoje, desse domingo, a gente começa a vivê-la rumo à transformação, para que os nossos pecados, as nossas falhas, vá com o vento, que eles vão com o vento, que fique para trás, que se perca no deserto, e que a gente possa caminhar rumo à terra prometida, que é o céu. Música para nós, meu irmão. E essa canção, ela fala um pouquinho dessa história também, que nós podemos refletir, de quem mora no campo, né? Você vai, cuida da roça, e a roça vem, o mato, e você tira, e você limpa, não é assim? E na nossa vida também tem que ser assim. Casa de Caboclo, vamos cantar bonito para vocês, povo de Deus. Seja bem-vindo nessa casa de caboclo. O que eu tenho é muito pouco aqui nesse fim de estrada. Tem um ditado aqui no nosso recanto, que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Não repare minha estrada esburacada, ela é trilha de boiada, ela é rota de tropeiro. Quando chove é uma lama grudadeira, quando é sol vira poeira, parecendo um fumaceiro. Seu carro, moço, é o primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou, acho que esqueceu de mim. Não tem cano, café coado no pano, meu açúcar é rapadura, mas é da boa, dentro de cana caiana, o melado dessa cana,
adoçar qualquer amargura. Se o Senhor não tá com pressa, eu vou mandar minha véia preparar um franguinho com quiabo. Aqui na roça eu não tenho tal do uísque pra abrir o apetite, vou buscar o esquenta-ralo. Seu carro, moço, é o primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou, acho que esqueceu de mim. Klaus, faça um favor quando você for embora. 2. Fecha a porteira, Amém. que é para me proteger do mundo aí de fora. Amém. Rapaz, eu nunca tinha prestado atenção nesse verso particular. Que a gente faça isso. Que todas as vezes que a gente entrar em casa, que a gente feche a porteira. Não a porteira para as coisas de Deus, não a porteira para os amigos, mas a porteira para as coisas lá do mundo, lá de fora. Que essas coisas não cheguem na nossa casa. Viu como é que no campo a coisa é diferente? No sertão a coisa é diferente. Você acha que tem esse pânico que tem na cidade? De pandemia, de ter que andar com máscara na cara? Claro, tá certo, tem que se proteger. De ter que ficar passando álcool em gel? Claro que tem que se proteger, tem que lavar a mão, tem que tomar cuidado. Mas lá não tem coronavírus. Lá tem franguinho caipira. Lá tem a conversa no pé do fogão. Não é? Você conhece o teu vizinho, ele não saiu para lugar nenhum. Tá tudo bom, tá tudo gostoso. Rapaz, que inveja que eu tenho do sertão. Graças a Deus que ô Cláudio, eu moro na fazenda. E eu nasci na roça. E eu moro no sertão e lá a porteira é aberta para todo mundo, mas é fechada para as coisas do mundo. Aberta para todas as pessoas. E nós temos aqui, gente, um VT aqui do Paulo Eleutério. Você sabe qual é o Paulinho, né? O Paulinho, ele sempre viveu a quaresma de uma maneira diferente. Maneira lá do sertão, maneira antiga de viver. Vamos ver como é que é. Tempo de quaresma. Tempo de refletirmos a nossa vida. Tempo de mudar o trajeto. Deixar de fazer coisas que muitas vezes faríamos. Hoje talvez você está aí com o som ligado alto, está na internet, está vendo o canal, quase pela igreja, é quaresma. Pessoal, meu pai quando chegava, mas deixa eu apresentar aqui, eu não vou contar essas histórias sozinho não, mas vamos lembrar, Diácono Nelsinho, sua bênção. Abençoe. Uma honra estar aqui, um privilégio, de estar junto com o senhor, partilhando o tempo de quaresma. Meu pai, ele tinha uma espingardinha que carregava ainda pela boca, né? Tem um chifre aí em casa ainda. Solcava, caçava codorna. Codorna no campo é boa demais. Nossa, mãe do céu. Chegava a época de quaresma, o pai pegava, colocava em cima do guarda-roupa, não mexia. Tinha a viola, né? Acho que tá com o bolso do meu irmão da família viola. Ele encapava, eu lembro que tem um taio no queixo aqui, por quê? Peguei, fui pegar a viola escondida do meu pai no tempo de quaresma. Eu não caí, não meti o queixo, né? Puxão de orelha. No tempo de quaresma a gente vai perdendo um pouco esse sentido hoje, né, Diago? Mas na roça a gente aprende muito isso, né? Tu podia resumir numa frase, tempo de quaresma é viola no saco. Né? Tempo de quaresma é viola no saco. E viola no saco, santo descoberto, de roxo, né? Olha que interessante. Aqui na Serra da Mantiqueira, lá para trás aqui, atrás desse verde aqui, ó, a Serra da Mantiqueira. Eu gosto muito de ir para lá, ou Serra da Bocane. Você vê, agora chega a quaresma, sai as quaresmeiras. Só sai nessa época. Galinha para de botar na quaresma. Eu fui dar uma benção com a galinha doca lá, que estava ruim a galinha dela. Falei, Doca, vou dar uma benção, elas vão começar a botar, mas na quaresma elas vão parar, porque são tudo católicas. Era Deus o Diácono, estão botando, mas olha, na quaresma pararam tudo de botar. A natureza sabe que é quaresma. E os boca aberta aí, né? O ser humano não sabe que é quaresma. Olha, eu vou falar para você,
o povo está perdendo respeito. E o que está acontecendo agora, os campeonatos de futebol invadiu a Semana Santa. Domingo de Ramos, Domingo Santo. Os caras não sabem se canta aleluia, o Cristo canta gol. E o brasileiro gosta muito de futebol, né? Foi uma coisa muito sutil que entrou, mas você pode ver. Eles invadiram a Semana Santa. Um dia muito interessante que na roça, nós em casa era 8, né? E no Natal os corcelistas iam lá no bairro da Capituba para poder, e a gente ganhava no Natal as bolas, umas bolas marrom de leite. E quando chegava a quaresma a gente não jogava. A gente, sabe, aí ficava aquele receio. Não, eu quero viver essa quaresma. E muitas vezes não jogava fincão, né? Porque para nós, assim, não, se eu jogar o fincão no chão, para nós, como criança, estivesse fincando o corpo de Cristo. Tem esse senso, né? Então, eu tinha um padre, um Piquete, o padre Alexandre Pereira da Silva, um padre bravo. E lá o clube, quem conhece Piquete, o Elefante Branco, e o Grêmio General Carneiro, do lado da igreja, para baixo assim. E os caras punham o som alto pra caramba, e baile e tal. E o padre Alexandre falava, olha, porque de terça para quarta, quem está pulando o carnaval, saracoteando aí, já invadiu a quaresma, quarta-feira de cinza. Já invadiu esse tempo, né? Que é um tempo já de penitência. Então ele falava assim, olha gente, o diretor de clube que fizer baile na quaresma tá amaldiçoado. Ele falou, não, estava bravo um dia. Rapaz, não foi com o diretor lá, ele tinha tomado uns goles, não foi porque o padre deu a maldição não, mas ele se arrebentou todo no acidente. Não teve um baile naquele ano. O povo com medo. Mas até a natureza sabe, então é um tempo de respeito, um tempo de recolhimento, tempo de quaresma. Então os antigos têm essa devoção, né, bonita. E as histórias, né? O tio Getúlio falava para mim, lá em Itajubá, olha filho, sexta-feira da quaresma, meia-noite, aqui nessa rua aqui, Itajubá, aqui, e eu ficava arrepiado. Passa uma porca, uma porca andando de bicicleta, sem cabeça, com 13 porquinhos atrás, e ela passa aqui, soltando fogo pelos olhos. Eu morri de medo. Uma porca sem cabeça, soltando fogo pelos olhos e com 13 porquinhos gritando atrás. Então, o tempo de quaresma, até a natureza sabe que é quaresma. A natureza fala na mata que não é tristeza, mas é recolhimento. Para tudo tem um tempo, né? Debaixo do sol, quaresma é um tempo de recolhimento. Amém. Quaresma é tempo de recolhimento. Então, muito obrigado, Diácono Nelsinho, a sua bênção também. E o Paulo Eleutério. A coisa é diferente. Antigamente a coisa era bem diferente. Mas ainda tem gente lá no sertão que vive dessa forma. Ó, o programa não está acabando, nós vamos correndo ali para o intervalo e a gente volta já já, mas vamos de música. Cláudio, toca pra gente. Senhora de Nazaré, para o senhor também, padre, povo do Pará e todo o Brasil. Bora lá! Senhora de Nazaré, no Sírio viemos te saudar, de perto ou de longe, nosso carinho manifestar. Senhora de Nazaré, no Sírio viemos te saudar, de perto ou de longe, nosso carinho manifestar. Como o rio ao encontro do mar, estamos aqui para cantar. Ave, cheia de graça, és a mãe do Salvador, mãe da igreja, somos teus filhos, a ti nosso amor. Como o rio ao encontro do mar, estamos aqui para cantar. Ave, cheia de graça, és a mãe do Salvador. Ela é mãe da igreja, somos teus filhos, a ti nosso amor. Mãe da igreja, somos teus filhos, a ti nosso amor.
esse povo que pisa nesse chão e apresenta ao teu filho toda essa multidão, que alcancem a paz, que vivam amor em seus corações, que alcancem a paz, que vivam amor em seus corações. Quando a lua esconde, logo rompe a aurora. Vou dizer agora do amanhecer. Raios vermelhados riscam o horizonte. O sol lá no monte começa a nascer. Lá na mata canta toda a passarada, e lá na paiada pia o chororó. O rei do terreiro abre a garganta, bate asa e canta em cima do paiol. Quando o sol esquenta, cantam as cigarras em grande algazarra na beira da estrada. Lindas borboletas de variadas cores vêm beijar as flores já desabrochadas. Este pedacinho de chão encantado foi abençoado por nosso Senhor. Que nunca nos deixe faltar no sertão saúde, união, a paz e o amor. Que nunca nos deixe faltar no sertão saúde, união, a paz e o amor. E hoje o tema é Quaresma, tempo de graça. Estamos com essa presença maravilhosa do Padre Lenildo, da irmã Josielma, muito obrigado, e do nosso cantor católico Cláudio Lima. Sertanejo. Muito obrigado, cantor católico sertanejo, não pode esquecer o sertanejo. Rapaz, eu tô curtindo demais esse programa, eu tô pensando lá no sertão, lá na terra, que no intervalo fiquei pensando, lá no sertão, que dó que eu tenho de você que não conhece o que nós tá falando. Paió. Ele cantou a música lá no primeiro bloco, que falava, se você quiser, você pode fazer o quilo. Sabe o que é fazer o quilo, gente? Não é fazer um quilo. Quer fazer um quilo? Pegar uma balança e medir o quilo? Não. É puxar uma paia. O que é puxar uma paia? Deitar numa rede e fazer um soninho daquele bom. Nossa Senhora, me deu até vontade. Mas esse tempo é tempo de reflexão e tempo de muita história, muita coisa. Ô Padre Lenildo, antigamente o povo falava que o demônio ficava sorto na época de Quaresma. Que história é essa? Vou perguntar para um padre, né? É até engraçado, né? Mas tem muita lógica o que as pessoas, de forma muito popular, expressam nesse sentido de falar que o capiroto, o demônio, fica solto no tempo da Quaresma. Mas por uma questão muito prática e até compreensível do ponto de vista racional, mas sobretudo teológica, que é, como nós começamos o programa falando, que a Quaresma é esse tempo propício para a conversão. E na medida que nós vamos caminhando, investindo na nossa conversão, os mínimos pecados que nós cometemos, nós ficamos, podemos dizer até assim, sensíveis a eles. E na medida que nós ficamos sensíveis aos pecados, nós vamos ficando atentos para não cair neles. Portanto, quanto mais você, eu, cada um de nós, a irmã, investirmos na nossa conversão, mais nós seremos tentados. E a tentação é algo que acontece com qualquer pessoa, com qualquer ser humano. E nós começamos o programa, você lendo Jesus, que foi direcionado ao deserto, foi tentado. Para dizer assim que a tentação ela faz parte do contexto da nossa vida. Portanto, dizer que o demônio fica solto no tempo da Quaresma é dizer que se na medida que nós investimos mais na nossa conversão, o demônio com certeza vai querer nos tentar. Então, essa expressão ela tem muito de verdade por trás dela. Ô padre, então é a mesma coisa que aquela expressão, quanto mais rezo, mais assombração aparece?
Podemos também dizer nesse sentido, que eu invisto na espiritualidade, eu invisto em Deus, eu invisto na conversão, logo eu serei tentado também. Só que nessa frase tem que ter cuidado, só um detalhe: quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Tem verdade nela, porém quanto mais eu rezo, mais fortalecido eu fico e não tem tentação que consiga me vencer. Amém, amém. Ô, irmã, uma pergunta para a senhora, né? Nessa época de quaresma, o povo do sertão gosta muito de carne, né? Gosta muito de carne. E eles oferecem um jejum que é muito difícil, né? Para nós sertanejos, que é o jejum da carne. É só esse tipo de jejum que tem que ser feito? E por que do jejum nessa época? O jejum, ele é muito importante porque ele nos transforma de dentro para fora. E como no interior, né, a carninha de porco, a costelinha com aipim, com canjiquinha, o torresmo, abrir mão, não é tão fácil assim. Não é nada fácil. Deu até água na boca aqui agora. Eu até lambi os peitos aqui. Lambemos bem isso aqui. Então, mas nós sacrifício. Exato, jejum é sacrifício. Mas não tem somente esse jejum da carne. Tem também um jejum, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje. A mídia está nos roubando muito esse tempo de graça. Principalmente esse tempo de vivermos o essencial, que é estar na presença de Deus, na escuta da palavra de Deus. Portanto, desconectar da internet é um jejum proposto para todos nós, até para nós religiosas, para os padres. Mas somente desconectar da internet? Não. Nos conectarmos à palavra de Deus. Porque o jejum sem a palavra de Deus, ele não traz transformação nenhuma. Porque é muito fácil eu deixar de comer o torresminho 40 dias e depois eu entrar na brasa, né? Eu deixar, no meu caso, eu deixar de servir do peixe, né, 40 dias e depois tirar o atraso. Não tem sentido. Então a espiritualidade do jejum começa de dentro para fora. Quantas vezes nós trazemos e alimentamos maus pensamentos? Quantas vezes nós insistimos em manter vivos no nosso coração sentimentos que não cabem a nós mantermos? Mágoa, rancor, falta de perdão. E isso não somente com os de fora, mas com os de dentro. Pai que não perdoa filho, filho que não perdoa pai. Irmãos que não se perdoam. Por que não começar aí o jejum? Olhar no olho e dizer: pai, eu te amo. Né? O pai abraçar o filho que há tanto tempo não faz isso. E o tempo da quaresma, não somente o tempo da quaresma. Vejam, Deus permitiu que nós estivéssemos vivendo o tempo da pandemia para olharmos para esse essencial. Né? Não é eu vou esperar a quaresma para eu viver tudo isso. Não. Olha que Deus já permitiu antecipar esse deserto na nossa vida para que a gente pudesse fazer esse caminho com Jesus. Com Jesus. Quando nós somos tentados, como o padre falou, e o próprio Evangelho também nos mostrou isso, nós não estamos sozinhos. Por que nós não caímos na tentação? Porque a graça, a presença de Deus está ali, conosco. Mas como somos filhos teimosos, né? O Pai deixa a gente caminhar até onde a gente pode ir, sabe que às vezes a gente vai para o caminho errado, mas Ele permite que a gente caia. É o que muitas vezes está acontecendo hoje, né? Nós não entendemos a espiritualidade do tempo que nós estamos vivendo e que nós vamos iniciar logo mais na quaresma, que é a graça do essencial. Gente, o essencial é sentar à rede, deitar, pensar na vida, refletir nas nossas atitudes. O que eu estou pensando, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha o jejum, né? Sentar com os amigos, tomar uma canequinha de café, comer uma fatia de queijo juntos, escutar uma moda de viola, né? Mas o que nos atrai mais? Aquilo que é passageiro. As informações, os fake news,
nos atrai muito. Então o jejum não é somente deixar de comer carne, deixar de falar palavras feias, deixar de ir para o barzinho. Não, o jejum começa aqui dentro. Quais sentimentos que eu preciso banir do meu coração? Quais as raízes que estão crescendo aqui dentro que eu preciso extirpar, arrancar? Contudo, então o jejum, gente, não é para nos deixarmos tristes. Pelo contrário, é para alargar o nosso coração, despertar o sorriso, levar-nos para essa experiência ainda mais profunda de encontro comigo, com Deus e com o próximo. E o próximo começa onde? Em casa. E é em casa também que começam as tentações, as provações, onde nós precisamos estar juntos para não cairmos. Então, nós vamos como viver esse jejum. Estamos aí, iniciando a quaresma, logo, logo. Tem a via sacra que nós podemos fazer em família. O retiro quaresmal que nós podemos fazer em família, principalmente nesse tempo em que pede distanciamento social, né? Fazer em casa. Todos os dias à tardinha sentar, partilhar essas histórias lá da roça, né? Que todos nós já escutamos muito dos nossos avós, nossos pais. Trazer isso à tona e deixar que isso seja essencial na nossa vida. E o retiro quaresmal não é só para a irmã, para os padres. É para todos nós que seguimos e queremos seguir os passos de Jesus. Então vale a pena a gente começar esse trabalho de jejum, de transformação de dentro para fora. Nunca esqueçam, é de dentro para fora. Amém, amém. Ô padre, que história, o senhor que é cheio de história, conta uma história para a gente de quaresma. Eu sei que o senhor tem um monte de história engraçada, acha uma aí, não precisa ser engraçada não, mas conta uma historinha para nós. Uma coisa que eu recordo aí na roça é muito comum, é matar passarinho com estilingue. Não sei se o Adriano já fez isso. Não, já cacei bastante. Já cacei de estilingue e não desperdiçava não, viu? Não, de jeito nenhum. Tico, tem que matar e matava, comer. comia, Uma rolinha frita é uma delícia. E eu lembro que no período da quaresma, meu pai proibia a gente de matar rolinha no período de quaresma. Então, eu recordo até uma vez que eu desobedeci meu pai e matei. Rapaz, eu fiquei tão mal. Eu fiquei com um sentimento tão ruim, exatamente porque eu tinha matado a rolinha no período quaresmal. Qualquer outro período podia matar à vontade, fritar com farinha, comer. E no Pará a gente consome muita farinha, mas no período quaresmal não. Lembro que essa rolinha, tanto é que ela fez tanta diferença que até hoje eu lembro de um período quaresmal ter matado essa rolinha e ter causado interiormente um mal muito grande para mim. Isso é uma educação que foi passada para o Senhor, que vem se perdendo, né? Uhum. Que várias coisas a gente tem que oferecer, como a senhora falou de jejum, né? Não é, claro que hoje não é por causa dessa sociedade dos animais, e está certo, não é? Infelizmente no Brasil não tem as temporadas de caça como tem em outros países, no qual os animais não estão reproduzindo mais. Então naquela época pode caçar. Infelizmente no Brasil, ou felizmente no Brasil, né, que os animais reproduzem quase o ano inteiro, então é muito difícil regulamentar a caça. Mas estamos aí em vias de regulamentar algumas caças aí, não é? Então para quem gosta de caçar, daqui a pouco vai estar melhor. Mas por exemplo das pombas, né, padre? É um tipo de jejum, claro que ninguém faz mais isso, mas se fosse, seria um jejum a ser oferecido. Sim, né? Que o senhor até hoje, né? Isso foi de criança. Foi de criança, não foi ano passado não, né? Não, isso aí já faz tempo já. Não, e até hoje o senhor sente, né? Até hoje o senhor sente. Então imagina se fosse para nós, né? Para nós adultos, não é? Qual é a rolinha que você vai deixar de matar? Qual é a rolinha que você vai deixar de matar? Qual é a pedrada que você vai deixar de dar? Não é verdade? Então que a gente possa assim usar essa quaresma. Essa. Não é do ano que vem, não.
Nesse período quaresmal, e as rolinhas até comia assim perto, ó, que não... Elas ficavam mansinha, ficava né? mansinha, sabendo que não ia morrer. Quando tava chegando aí a Semana Santa, opa, já ficava com 30 metros de distância, porque sabia que já corria o risco de morrer. Correu, deu uma pedrada, né? Com medo de pegar uma pedrada. Mudou. Molecada de fazenda. Molecada de fazenda hoje não caça mais rolinha, não caça mais codorna. É isso aí, mudou tudo. Ô, Cláudio, você tem alguma história de quaresma pra nós ou não vamos falar de outra coisa? Rapaz, a minha vida, com 40 anos, embora não pareça, né? Rapaz, eu achei que você fosse um pouquinho mais velho. Tô brincando. Olha só, estamos no Canção Nova Sertaneja falando de quaresma e eu com 40 anos, completado 2020, ainda em maio, já vou fazer mais um janeiro. O tempo quaresmal, para mim, eu me lembro de todas essas experiências do tempo de roça, que a gente fazia as procissões, rezávamos. Eu, como criança, e o padre falando da rolinha, deu até água na boca, porque eu assava na chapa do fogão os passarinhos. Era na chapa, né? Lá na roça. Mas é um tempo que hoje, depois de uma consciência, depois de uma catequese, eu vejo na minha vida um tempo de graça, porque toda essa graça ela é derramada em nossas vidas em virtude do batismo. Nós vemos que todas as provações que Jesus viveu, sendo Deus, se submete a essa provação para nos mostrar que nós também podemos. Você teve quantas quaresmas que você estava sem liberdade no cárcere? Literalmente falando. Vamos dizer uma quaresma, né? Porque a prisão me levou a de fato viver um deserto, um retiro, mas um tempo quaresmal. Em 15 meses que eu fiquei preso literalmente, foi para mim um retiro. A sua conversão, eu acredito que tenha sido dentro do presídio. A experiência impactante, Impactante do encontro pessoal com Jesus. A cada Eucaristia eu me lembro daquela Santa Missa que lá nós não tínhamos músicos. Isso já vai fazer, né, praticamente 20 anos atrás. Ali nos meus 19, 20 anos foi que eu vivi essa experiência. Mas aquelas orações, aquelas experiências de Deus que eu vivi quando criança, que me catequizaram na infância, serviu para esse deserto ou para esse retiro que eu vivi no cárcere. Porque quando eu ia à Santa Missa, Adriano, eu percebia que tinham as senhorinhas ali que ajudavam o padre na pastoral carcerária, que cantavam. E eu, com as notas do meu violão, eu fui lá naquela Santa Missa um dia com o meu violão e desenrolei a música, e ali foi a graça e a ação de Deus em minha vida, que o padre Sebastião e aquela pastoral carcerária lá de Lins, diocese de Lins, intercederam por mim com um advogado, e eu fui liberto fisicamente do cárcere por um crime que eu não tinha cometido. Fui acusado por fotografia devido à vida pregressa, mas ali foi o divisor de águas da minha história, onde Deus entrou e me mostrou: eis um tempo novo. 20 anos. 20 anos. Graças, servindo só por Senhor, hoje. Só por hoje. Graças a Deus. Canta pra nós, irmão. Vamos cantar Obras do Poeta. Chora, sanfoneiro. Os passarinhos enfeitam os jardins e as florestas, são iguais às melodias, vivem na alma dos poetas. Qualquer tipo de canção, sertanejo ou popular, serve de inspiração, como temo pra rimar.
da floresta, faz seu prédio na paineira, e o maestro sabiá faz seu show na laranjeira, na copada de um pinheiro, canta alegre o bem te vi, à tarde na capoeira, canta triste a Juriti. Galso Lima, cantor católico sertanejo. E lembrando da roça essas modas, né? Lembra só da roça. Rapaz, essa música é triste, né? Mas é bonita. Bonita. É bonita. Fala do cotidiano da roça, o que acontece. Muito legal. Ô, nós temos mais visita aqui. Ô, Jaque, o que você tem de bom pra nós aí, minha querida? Oi, a dica do programa de hoje, já que o tema é quaresma, para o povo que está de casa, eu quero indicar esse livro, O Poder do Rosário. Porque a gente bem sabe que nesse tempo, principalmente da quaresma, mas em cada momento, a gente precisa fortalecer com a oração. E nesse livro, o Padre Alessandro Alessio, ele vai trazer que o rosário, ele é um sacramental. O que é isso? O sacramental é algo sagrado, que leva os fiéis a aproximar mais de Deus, Adriano. Então, para você adquirir esse livro, loja.cançãonova.com ou pelo telefone 12 3086 2600. E eu estava aqui ouvindo, participando do programa também ali nos fundos, e eu queria saber, Adriano, como que o Cláudio, ele foi parar no presídio e como ele saiu? Então, quando eu falo do meu testemunho, às vezes eu falo da missa, assim, o povo pensa que essa missa foi na paróquia, foi ali foi na cidade, num retiro. Não, a missa, ela foi dentro do presídio. E lá que eu toquei. Porque ali eu tinha minha viola, meu violãozinho ali, e eu disse ao padre, eu tô com esse violão lá, eu quero trazer na missa. E eu levei o violão, e ali, para surpresa de toda a equipe que acompanhava o padre, eu cantei, toquei as músicas simples com aquele povo que estava com o padre. Ali, que dia a dia, domingo a domingo, iam ao presídio. Eu estava ali, preso por um assalto à mão armada, acusado por fotografia devido à vida pregressa, que não fiz aquele assalto. Então eu digo que aquela experiência foi um divisor de águas na minha vida, porque eu vi a graça de Deus me dando a oportunidade de ser um homem novo. E a partir dali, a pastoral carcerária intercederam por mim, com um advogado que moveu o processo da apelação, e aí eu fui absolvido, para a glória de Deus. E aquela experiência hoje me impulsiona, Adriano, como você dizia, em pegar a minha moto e sair aí numa direção, nesse tempo de pandemia, com prudência, com os cuidados devidos. Mas quantos amigos e quantos irmãos eu fiz aí pelo Brasil afora, mas como eu não consigo ir muito longe de moto, até uns 1.200, 1.500 quilômetros de ida, eu vou. No fim da estrada, a hora que eu volto para casa, já deu uns 2.500, 3.000 em 15 dias. Essa é a minha vida hoje, impulsionada pela Eucaristia, a qual me trouxe a liberdade física, a qual eu já vivia a espiritual, e a passo, a cada dia, vivendo, testemunhando esse amor de Deus através da música. E essa era a minha pergunta, né? O que você faz para alimentar esse homem novo todos os dias? Eucaristia. E essa manutenção, né? De ir caminhando e dia a dia se surpreendendo com a providência, para a providência, né? Para a providência de Deus, confiando, e Ele a cada dia cuida de nós, da nossa casa, daquilo que é necessário para a nossa dignidade. Amém. 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 Padre Helenildo, mensagem para todos nós nessa pandemia, já agradecendo a vossa presença, e o senhor tem a dizer a todos nós católicos que estamos agora nessa quaresma ouvindo o senhor. Adentrando nesse tempo, como nós fizemos questão de expressar, e até o título do programa, Quaresma, Tempo de Graça, de fato é. Então, adentre o máximo que você puder. Busque o sacerdote, se confesse e sempre com os olhos fixos
em Jesus. A música que nós começamos a cantar no início do programa, que nos direciona, que nós estamos peregrinos, indo em uma direção. Qual direção? O céu. Nós estamos na estrada da vida, rumo ao céu. Portanto, não deixe que nada possa interromper na sua caminhada. Olhos fixos em Jesus, conversão, para que assim, um dia, juntos possamos se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmã, muito obrigado pela sua presença. Mensagem que a senhora tem para todos os nossos pessoas que gostam e assistem o Canção Nova Sertaneja? Nós estamos nesse tempo tão bonito de graça e de oração, que é o tempo da Quaresma. Por que não deixar tudo aquilo que nos impede de viver essa graça e abraçar esse estar conectados à palavra de Deus? E nós devemos ser essa resposta para a pergunta e afirmação de Jesus: vinde e vede. Então é nesse tempo de deserto espiritual que nós vamos percorrer esse caminho com Jesus. Como disse bem o padre, olhos fixos em Jesus. Assim não nos perderemos. Amém. Cláudio, meu querido, muito obrigado pela sua presença. A graça de Deus nos conduz. A graça nos conduz. Que Deus abençoe, que você seja bem conduzido por esse Amém. Brasilzão afora e que esse testemunho maravilhoso seu seja seguido por muitas pessoas e que muitas pessoas possam ver força nesse homem de Deus que está aí. Esse cantor maravilhoso, cantor sertanejo de Deus, cantor sertanejo de Deus. Muitas pessoas possam se inspirar também na sua carreira como cantor Amém. católico. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua presença. Semana que vem a gente volta com mais Canção Nova Sertaneja. Vou pedir, aproveitando que nós temos um sacerdote, pedir a bênção dele e depois vamos de música e até semana que vem. Padre, por favor, nos dê a bênção. Então vamos se preparar para receber a bênção, bem como todos os objetos de devoção por você apresentados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre você, sobre as intenções do vosso coração, sobre tudo aquilo que por você é apresentado. Desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bora lá. O povo de Deus. Também sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada. Perdoa-se às vezes. Não creio em mais nada. Cleuber. Lucas.